em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas já teriam minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Oremos mais uma vez. Soberano Deus e Pai Celestial, te agradecemos, Senhor amado, pela Tua palavra e pela Tua grande graça e misericórdia que tem tido por cada um de nós. Que nessa noite, mais uma vez que a Tua palavra foi lida e aberta diante de nós, possamos, Senhor amado, ser edificados pelo Teu Espírito, ou melhor, pela iluminação do Teu Espírito. E assim, Senhor, compreendamos a Tua verdade, aquilo que Tu queres realizar em nossos corações, Deus eterno, para que Deus, o nosso andar seja realmente suave diante dos Teus olhos, agradável à Tua vista. Por isso, Deus eterno, tem misericórdia e age mais uma vez em nosso favor, para a Tua própria glória. Em nome de Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Amém. Amados, quando eu estava vindo, melhor dizendo, para cá, para Alto Paraíso, eu acredito que é conhecido de todos, que a gente saindo do nosso condomínio, saindo realmente do nosso condomínio, não andamos eu acho que nem 100 metros depois do condomínio, a gente sofreu um acidente de carro. Minha esposa, que estava dirigindo, ela sempre dirige, vou logo dizer. Tenho a carteira, comprei a carteira, como todos vocês compraram. E ela bateu, o acidente foi muito rápido e muito grave, no sentido dos danos materiais. Eu não consegui nem enxergar o que aconteceu naquele acidente. Só sei do airbag que soltou diante dos meus olhos, e eu só vi depois o airbag murchando, e na hora que estava murchando, eu vi o poste caindo na nossa frente, com todos os fios de alta tensão caindo ao lado do nosso carro. O airbag, tanto da frente, no caso meu e dela, foi acionado. A minha sogra, que está aqui com a gente, na verdade está todo mundo aqui, né, do acidente. E ela que sofreu um dano maior, mas ela ficou muito traumatizada, porque ela viu a gente saltando assim do carro. Assim, ela achava que a gente ia atravessar o carro, o tamanho foi o impacto. A gente não estava com 30 km por hora, mas o perito disse que a gente estava no mínimo a 70 km por hora. A gente não entendeu e ninguém entende o que aconteceu. Porque não tinha condições da gente estar com aquela velocidade. Porque a gente nem tinha entrado na via. A gente, mais uns 150 metros, eu acho que no máximo, a gente ia entrar na via principal, que é mão e contramão. Como você entra com 70 km por hora, 150 km logo depois, 150 metros depois, e você vai entrar numa via. Fato é que eu estou contando esse acidente por um fato, porque quando aquele poste caiu, os fios de alta tensão caminharam perto do carro. E a minha esposa ficou muito assustada, porque mãe é sempre muito assustada em relação aos seus filhos, né? Não vai pensar. Pensa, mãe? Pensa não.
Ela quer salvar, porque o carro estava fumaçando. Pô, vai explodir, vai queimar, vai acontecer tudo. Eu fiquei meio tranquilo assim. Eu vi que estava fumaçando, mas não era gasolina, porque a gasolina fica atrás, não fica aqui na frente. Para ele explodir, ele precisa de combustível. Mas tudo isso eu raciocinando. A minha esposa já foi abrindo a porta do carro e tchá. Eu já nem conseguia sair, porque amassou extremamente a lataria e impediu que a gente saísse. Ela deu a volta. Sai, Abraão, sai, eu estou tentando sair, eu consegui sair. Tira meu filho. Era o pequenino, o Jonathan. Ele estava na cadeira, a Ju já foi pegando a Joana. A Edmeia começou a sair, o olho dela já estava inchadão, já, um roxo. É assim. E aí eu disse, pô, não está abrindo a porta. Aí eu disse, tira pelo vidro. Aí eu fui, peguei, tirei pelo vidro. Acho que o homem é mais lento do que qualquer outra coisa, né? Mas tudo bem, tirei. Quando passou algumas horas, assim, alguns tempos seguintes, eu comecei a olhar o que estava acontecendo em volta do acidente. E eu vi todos os fios de alta tensão passando extremamente perto do carro, mas como um espaço daqui para o gasofilácio um pouquinho mais distante. De maneira que a minha esposa ela andou para um lado e para o outro, e ela poderia ter tocado no fio. Estou contando isso porque vale a pena a gente entender uma coisa, pelo menos didaticamente. Quando um fio de alta tensão cai sobre um carro, a única coisa que a gente não pode fazer é sair do carro. Porque a eletricidade ela vai percorrer todo o carro. E aí tem um detalhe pior nesse negócio, é porque os pneus isolam o carro. De maneira que aquela eletricidade que está no carro não flui para a terra, ou seja, ele não descarrega. Então ele precisa de um contato, o carro, entre o chão e a própria lataria para descarregar. E quem vai ser esse contato? A nossa pessoa. Porque na hora que a gente sai do carro, o carro pode estar todo eletrizado e a gente não pega um choque, mas na hora que a gente sai do carro e toca o pé, a gente formou o fio terra e pá! É morte na hora. Eu sei que é difícil pensar, mas pense nisso quando acontecer. Então, os bombeiros sempre relatam, e eu como professor de física apoio claramente, caiu um fio elétrico sobre o teu carro, fica até que o bombeiro chegue, desligue a tensão, e então ele te diga, pode sair, porque não tem mais perigo. Nesse texto que a gente acabaram de ler, o que está acontecendo com Noé? Noé, ele obedeceu toda a voz de Deus, obedeceu cada detalhe de Deus, cada coisa de Deus, mas o primeiro versículo ele diz, lembrou-se Deus de Noé e de que com ele estavam, ou seja, de todos que com ele se encontravam. Lembrou-se de Noé e de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Nessa noite eu queria falar com vocês sobre Deus, o grande Criador. Ele se lembra de nós. Deus se lembra de nós. Quando Noé foi chamado no ano 500 da sua vida para construir uma arca, e por 100 anos ele pregou, ninguém ouvia a voz de Noé, ninguém dava atenção, até que as águas do dilúvio entraram, e a Bíblia declara que no dia que Noé entrou, as águas desceram. E choveu durante 40 dias e 40 noites, e não somente fez isso, a Bíblia declara que as comportas, ou seja, todos os abismos que há na terra, e para que vocês entendam, há mais água debaixo da terra do que há água nos oceanos e mares, na superfície da terra. Há muito mais água debaixo da terra do que fora. São lençóis e mais lençóis de água, ou chamando lençóis freáticos, de água abundante. A Bíblia declara que Deus fez romper cada uma dessas fontes e jorrou para cima da terra. Mas jorrou como essas águas termais, quente. E durante 40 dias e 40 noites foi uma tempestade de maneira que Noé não conseguiu ver nada. Apesar dela, a arca ser basicamente um grande caixão, de maneira que ela não podia ver nada mesmo, havia somente chuvas. E de repente, passado algumas horas, Noé começa a escutar alguns gritos de horrores, deixa eu entrar, permita-me, deixa eu entrar. E as águas vão crescendo e vai inundando até que a arca flutua sobre as águas. Talvez alguns animais com a sua força física tivessem vencido algum tempo aquelas águas,
continuando nadando e caminhando para alguns montes que ainda estavam elevados. E eles caminharam. Mas aí, à medida que a água ia enchendo, e aquelas fontes não cessaram, e a Bíblia declara que foi enchendo. Aí já não tinha mais nenhum canto, nenhum monte tão elevado que a água não pudesse cobrir. E a arca, enquanto isso, ela vagava sobre as ondas, sobre as águas. Os ventos e as tempestades eram terríveis. A arca estava sendo jogada para um lado e para o outro. E o que a gente tem que entender, e é claro para a gente perceber, que a Bíblia diz no final desse capítulo, é que nesse tempo todo as águas subiram até 150 dias, ou seja, por 5 meses as águas cresceram, ao ponto de que ficaram, do pico mais alto da face da terra, ficaram 7 côvados acima. Ou seja, aqui é o maior, aqui é de água, para não deixar ninguém sobreviver. E durante 150 dias, durante 40 dias e 40 noites, choveram demais, ininterruptamente. E as águas jorraram, e esses 150 dias, ou esses 5 meses, foi sempre de uma forma de uma grande tempestade. Eu me assusto com as tempestades que de vez em quando eu encontro pela vida. Me assusta porque é um fenômeno extremamente poderoso da parte de Deus. Às vezes não, mas é um fenômeno extremamente que a gente se impressiona e diz, não. Certa vez eu estava em Belém e surgiu uma dessas tempestades tão grandes, com rajadas de vento que não é muito comum em Belém. É comum chover, mas não com tamanha força. Assim, com ventos muito fortes. E eu olhei da janela da minha casa e só vi os tetos voando, assim, as telhas. É uma coisa horrorizante. A pessoa, tu olha para a tua casa e não tem mais o teto nela. Foi tudo embora. Fiquei muito assustado com esse tempo. Moisés, no caso Noé, ele viu isso, ele viu as tempestades e tudo que ele ouviu, esses barulhos muito fortes, era como, passados 150 dias, cessou aquilo. O barulho da chuva, que era contínuo, continuava, agora só que não com aquela toda violência. E uma coisa acontece. Desde que Deus disse para Noé, entra na arca, tu, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, entra, e ele fechou a arca, Deus não falou mais com Noé. Deus para de falar com Noé. Ele entra na arca e Deus silêncio. O dilúvio cai, o juízo de Deus cai e agora pensa, eu estou enterrado aqui, porque a arca nada mais é do que um grande caixão. As pessoas estão morrendo e já estão mortas. 40 dias e 40 noites eu não vejo mais nada. E vão passando os meses, 5 meses e continua a chuva e de repente para de chover. A pergunta que se faz é, por que Deus não fala nada? Por que Deus não emite uma palavra para Noé? Por que Deus não fala com Noé? Porque Deus deu uma palavra para Noé para ele construir uma arca. Ele construiu, ele foi fiel. E por quê? Agora Deus não fala nada com Noé. Sem som. Só o barulho da forte chuva. A pergunta é, será porventura que Deus me esqueceu nessa arca? Fui enterrado vivo? Cumpri o propósito de Deus, cumpri aquilo que Ele me mandou e agora eu estou enterrado e Deus me esqueceu? Lembre-se, quando Ele entrou, Deus fechou a arca por fora. Ele não tinha como abrir. A pergunta é, 150 dias Deus não fala nada? Deus esqueceu de Noé? Deus de fato esqueceu de Noé? E nessa noite, se a gente for olhar o texto que antecede o nosso capítulo 8, ele diz bem claramente, de maneira extremamente entristecedora, bem melancólica, o texto diz: predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra a arca.
sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados, coloquei 7, mas 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. E os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto a de ave como de animais domésticos e animais selvagens, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. E aí ele chega no verso 23 e 24, desse capítulo número 7, e ele dá uma sentença extremamente fatídica. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Noé ficou só, ele e todos os que estavam com eles. Presta atenção, igreja. Solidão. Esse é o caminho da vida do ser humano em toda a face da terra. Solidão. Só que ela pode ser vista de duas formas. A primeira é quando a gente decide se separar de Deus. E a segunda é quando Deus impõe essa solidão sobre nós. E quando é que Deus impõe essa solidão sobre as nossas vidas, ela não deixa de ser solidão. E quando isso acontece é porque Deus ele vai fazer duas coisas com as nossas vidas quando Ele trata conosco. Toda vez que Deus tratar com você, lembre-se dessas duas coisas. A primeira coisa é que a solidão ela provém por meio exatamente de querer fazer a vontade de Deus e obedecê-la, cumprindo integralmente. É a primeira vez que Deus nos prova, é quando Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá um mandamento e Deus pede que nós venhamos a cumprir e a executá-lo. Essa é a primeira prova que Deus nos dá, para que nós possamos saber e caminhar com Ele, se vamos caminhar em fidelidade ou não, se vamos caminhar junto com Ele. Quando a gente se propõe a fazer isso, lembre-se que tu entrou numa estrada solitária. Porque só Deus e você sabem que está obedecendo a Deus e está fazendo o que Ele está te mandando. Porque muitos do teu lado não vão entender, muitos do teu lado não vão compreender. Você vai caminhar sozinho. A solidão vai vir na tua vida, porque é Deus que está trazendo essa solidão para aqueles que caminham com Ele. Mas Deus não é nosso amigo, Deus não vai estar conosco. Vai. É por isso que tu deves provar da fidelidade e continuar confiando em Deus. Quando a gente faz isso e caminha obedecendo a Deus, a gente entra no caminho da solidão. Sinto, é triste, mas é assim. Eu falei que há duas coisas nesse caminho de solidão. A primeira é porque a gente decidiu fazer como Noé decidiu. Senhor, é para construir uma arca, vai enviar um dilúvio, então eu vou construir, falei, fiz todas as coisas. E agora, Senhor, entra na arca. E então Noé entra na arca e Deus fecha. Acabou. Dilúvio cai. E nas primeiras horas, Noé se alegra porque está chovendo e realmente está se cumprindo a palavra de Deus. Passa mais algumas horas, ele vai ouvir gritos e uivos para que ele abram a porta para que outras pessoas possam ser salvas, mas Deus havia fechado, ele está sozinho. Então ele sente medo, ele sente temor, ele sente ao mesmo tempo alegria, há um misto nessa solidão, porque ele percebe, Deus não está falando mais nada. São os eventos daquilo que a gente se comprometeu a obedecer a Deus, está como uma cascada caindo sobre nossas vidas. E então aquela solidão está vindo. A princípio ele
conta com os seus familiares. A princípio ele olha, poxa, como Deus fez, Ele teve realmente misericórdia, Ele nos salvou. Olha essa tamanha tempestade, os dias vão passando, a tempestade vai solapando cada vez mais, ondas e mais ondas, e Ele continua firme. Deus salvou a nossa vida, Deus salvou a nossa vida. Passa-se os 40 dias de grande tempestade e grande turbulência, mas a chuva agora continua. Enquanto a chuva continua, vem o primeiro mês, vem o segundo mês, 3 meses. Agora só é a chuva, não tem mais um grito, não tem mais uivo, não tem mais um ser vivo que voe ou que ande sobre a terra, que esteja ainda existindo. Mas ninguém. O silêncio vai tomando conta. 5 meses se passaram e ele não vê mais nada, nem ouve Deus. Oh Deus, quando vai acabar esse negócio? As águas. E aí a chuva está parando, a chuva está parando. A chuva melhorou, está diminuindo. É agora, Senhor. É agora que a gente vai sair dessa arca. A gente vai sair desse grande caixão nosso. É, Senhor. Só que ele não sai do caixão. As águas continuam a crescer. Então Noé ele começa a ter pensamentos difíceis. Será que Deus me esqueceu aqui? Já são 150 dias, Senhor. Será que o Senhor se esqueceu? O grande silêncio desafiava a confiança de Noé em Deus. Porque Deus não fala conosco. Porventura realmente Deus se esqueceu de mim. Esqueceu da aliança que Ele fez comigo. Esses 2 tempos sempre acontecem sobre as nossas vidas. E vão acontecer. São 2 tempos de prova. O primeiro é da gente obedecer a Deus e executar suas ordens. Caminho solitário. O segundo não é menor do que esse. E não é menos solitário que esse. É que depois que a gente passe pelaquela prova, vem um tempo de grande escuridão. Por termos obedecido, Senhor, tempos de perseguições, tempos de que as pessoas não entendem. E que nos desafiam a esperar e confiar em Deus e no seu amor, diante do silêncio que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Se iremos ceder à tentação de acreditar que Deus é como os homens que só apenas nos usa e depois nos joga fora, como se fôssemos um objeto sem valor nenhum, na hora que bem entender. Não é à toa que casamentos são assim, jogados fora. Ah, não chamo mais não, encontrei uma menina nova, não, encontrei um homem rico. Como apenas um objeto. Como filhos que desprezam seus pais por causa de um amigo que é todo louco e vive nas drogas e acha que aquele amigo é um grande amigo para ele. O homem se esquece e vai embora. Sem dó e nem piedade. Nesse sentido, a Escritura ela fala muito a respeito disso. Existem muitos numerosos exemplos dentro da Escritura Sagrada que a gente poderia citar desses 2 tempos. Tempos em que um homem é provado por obedecer a Deus, e depois que ele prova pelo obedecer a Deus, ele abre-se um precedente de silêncio da parte de Deus para com esse homem. E esse homem tem que agora ser provado se Deus realmente ele é fiel e ele vai cumprir aquilo que ele estabeleceu. Vou citar apenas 2 exemplos das Sagradas Escrituras para a gente voltar ao nosso texto. O primeiro texto que a gente pode ver é o próprio povo de Israel, que quando saiu da terra do Egito, ele saiu para que Deus disse, faz um cordeiro, sacrifica o cordeiro da Páscoa, semana que nós estamos entrando. Depois que você sacrificar aquele cordeiro, você pega
daquele sangue passa nos umbrais das janelas e das portas, porque à meia-noite o anjo da morte descerá sobre a terra do Egito e vai matar todos os primogênitos. Mas quando o anjo da morte vir aquele sangue, ele passará por cima de lago. E os israelitas obedeceram fielmente a palavra do Senhor, comeram do cordeiro naquela noite, passaram o sangue nas suas umbrais e vergas da porta e foram embora. O anjo passou a meia-noite, a morte veio sobre toda a terra do Egito, mas na casa onde havia o sangue, ele passou por cima. E a Bíblia declara que naquela mesma noite Deus libertou o povo de Israel, eles saíram da terra do Egito, passaram e caminharam, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram no monte de Deus, no monte em que Deus havia falado com Moisés, onde deveriam cultuar o Senhor. Naquele mesmo monte, Deus fala ao povo, disse: essa é a minha lei, esses são os meus mandamentos, entrega os 10 mandamentos, e o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O povo reclama e disse: não, Senhor, é melhor que nós venhamos falar com Moisés. Moisés escuta a tua voz, e Moisés fala conosco que está tudo certo, porque a gente tem medo de morrer, porque nós estamos muito perto do Senhor. A Bíblia declara que Moisés sobe ao monte, passa 40 dias e, sabe, Deus não fala mais nada com esse povo. Moisés está lá em cima e 40 dias o povo sem ouvir nada. O que é que o povo faz? Não sabemos quem é esse Moisés, da onde, o que aconteceu com esse Moisés. Façamos deuses para nós, para nos guiar para a terra prometida. Confiou em Deus? O tempo de silêncio é tempo de prova. Não é somente tempo de prova, o tempo em que Deus pede que a gente obedeça e faça aquilo que Ele quer. É o tempo em que a gente vai confiar e esperar até que Deus diga: sai da arca. Outro caso, a gente entra no Novo Testamento, mais precioso ainda: o Filho de Deus. A Bíblia declara que Ele é enviado ao mundo para pagar os nossos preços pelos nossos pecados, e Ele caminha em santidade e obedece o Pai em todo o tempo, até que Ele vai para a cruz. Quando Ele chega no alto da cruz, uma das últimas palavras dele na cruz é: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Ele sobe à cruz às 3 horas da tarde, ou melhor dizendo, ao meio-dia, a Bíblia declara que os céus se escurecem, escuridão. Ele está sozinho. Não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem primo, não tem ninguém, não tem discípulo. Todo mundo abandonou ele está sozinho na cruz. E para completar, não melhorar o efeito, ele diz uma frase: Deus meu, por que me desamparaste? E cadê a voz de Deus? Cadê a palavra de Deus? O que Deus vai fazer por esse homem que é o próprio filho dele, que obedeceu completamente? O que Deus vai falar para ele? Silêncio. E agora, em silêncio, o que Cristo faz? Lança fora a sua confiança toda que tinha em Deus. E que é a primeira vez que Jesus, naquela cruz, ele chama Deus por Deus e não por Pai. A última frase que Jesus disse: Pai, entrego o meu espírito nas tuas mãos. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O silêncio não perturbou a alma de Cristo. Ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus o desamparou. Mas ele confiava num Deus que desamparou ele. Ainda confiava. Que paradoxo. Não pense que você só vai se enfrentar noites escuras porque você é pecador. O Filho de Deus sofreu isso. Ele sofreu. Ele vivenciou isso. Mas ele esperou até que o Cristo viesse à tona de novo e ressuscitasse dos mortos. Dito isso, Noé, ele está nessa situação. Noé está nesse estado. Deus agora está em silêncio com Noé. Não fala mais nada desde o dia que ele entrou na arca. Nenhuma palavra de consolo. Não disse nem quanto tempo ia durar aquele dilúvio. Qual é a atitude de Noé? O que ele faz? Ele espera na graça e no amor de Deus? E se lembra dele e diz que com ele estavam na arca. E como Deus vai fazer isso para que Noé realmente entenda que Deus está se lembrando dele?
Deus faz algumas coisas para que Noé tenha certeza de que Deus lembrou-se dele. Não o esqueceu no meio da tormenta. No meio do silêncio, Deus não esqueceu. No meio dos grandes problemas que tu enfrentaste e que estás enfrentando, Deus não se esqueceu, apesar do seu silêncio. E a primeira coisa que a gente vai ver é que Deus, a primeira coisa que Ele faz para que Noé saiba que Deus lembra-se dele, é que Ele faz baixar as águas do dilúvio. Versículo de 1 a 3, acompanhe comigo. Lembrou-se Deus de Noé de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com eles estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. E as águas iam escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. O que é que Deus faz para baixar as águas? Ele faz a primeira coisa, Ele sopra o vento. E quando Ele faz soprar o vento, aquela tempestade toda se vai, se dissipa. Não cai mais águas dos céus. Não tem como mais a água encher. Mas Ele faz uma segunda coisa, Ele fecha as comportas do abismo, de maneira que as águas que vinham do subterrâneo da terra também são cessadas. E agora as águas estão paradas e o vento continua a soprar para quê? Para que Deus comece a minguar, e comece a descer, e comece a baixar as águas. Então, 150 dias, 300 dias, 150 a água subia, outros 150 a água começou a descer. Por 150 dias a água foi descendo, e ele começa a perceber que as águas estão descendo. Ele percebe que não há mais chuva. E quando ele percebe que a tempestade, agora há uma calmaria sobre as águas. Há uma calmaria, não há mais onda nenhuma, é como se ele estivesse numa grande piscina. Silêncio total, não há chuva, não há nada, não há ruído, não há barulho, não há nada, amados. Deus está treinando a gente a ouvir somente a sua voz e só a sua voz no tempo do silêncio dele. Deus tem que treinar a gente, amados. Treinar a gente a confiar a Deus, que mesmo que a gente faça as coisas certas, a gente vai viver solitário, mas Ele não nos abandonou. Ele continua conosco. Porque Deus não muda, a gente tem que lembrar disso. Deus não muda. Para que você acredite em mim, eu tenho que falar muitas vezes para você. Mas Deus só fala uma única vez. Se você não obedece, Ele fala uma segunda vez. Ele não fala muitas vezes. Sabe por que Ele não fala muitas vezes? Porque Ele não pode ir contra a sua palavra. Ele é fiel. Uma vez que eu dou a palavra, eu não volto atrás. Não volta. Eu tenho uma aliança contigo, eu não volto. Eu disse que eu vou te salvar, eu vou te salvar. Eu não vou ter que repetir. Não volto. Eu vou fazer isso. E farei. E continuarei a fazer. Então, a segunda coisa que Deus ele tem que... Dessa primeira coisa que Deus ele faz, quando Ele traz a calmaria, é quando as tormentas da nossa tempestade e dos problemas passam. E agora a gente está no silêncio e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Estamos livres do dilúvio, da grande tempestade. Estamos vagando num grande oceano. O silêncio está enorme. Noé cumpriu a ordem divina. Escapou, mas ainda as consequências do mal e do juízo de Deus ainda se vê. E talvez a gente também esteja se perguntando por que isso ocorre comigo. Se tem permanecido ao Senhor fiel, por que esse mal chega a mim? Verdade, Ele não me levou. Eu estou aqui. Mas eu continuo sem ouvir a voz de Deus. A calmaria fora. Mas dentro há uma tempestade no nosso coração. Há uma grande tormenta
Gritos e tumultos do passado eu ainda continuo a escutar, porque eu ainda estou nas águas do dilúvio. Talvez tu esteja como Noé, se sentindo da mesma maneira. Mas eu quero te dizer, Deus não esqueceu de você. Ele tem gravado o seu nome na palma da mão. Ele tem gravado o seu nome nas palmas da mão. Para que quando Ele estenda a sua mão, Ele veja o teu nome. E Ele saiba que o seu nome, quando Ele estende, é para você, é para abençoar a tua vida. Ele não está com a mão encolhida, Ele está com a mão estendida. Porque o teu nome está na palma da mão dEle. E o aquietar das águas, do tumulto que está fora, é um sinal do cuidado de Deus por nós. O fato de deixar Deus tudo quieto, sem ruído sequer, é sinal de que Deus está se lembrando de nós. Pois apesar de o tumulto cessar, ainda estamos no escuro. Ainda estamos trancados dentro da arca. Então Deus ele faz a segunda coisa, Ele faz com que a arca pouse, fixe no Monte Ararat. Verso 4 e 5, Ele declara isso, que a arca pousou, parou no Monte Ararat. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Agora, Deus fixa essa arca numa montanha. Ararat nada mais é do que livre de maldição, isto é, do juízo de Deus, pois não estava mais sobre as águas. A maldição havia passado, eles persistiram e sobreviveram. O juízo de Deus passou sobre eles, eles não estão mais vagando, eles estão fixos na arca, numa montanha. As águas eram as maldições, ou melhor dizendo, o juízo de Deus sobre toda a terra. Mas agora eles não estão mais nas águas, eles estão fixos em terra. Mas a água ainda está aí. E a Bíblia declara que Noé ele espera mais 40 dias. Depois de 40 dias, ele começa a ver que os cumes do monte começam a aparecer. O narrador está narrando isso, mas Noé não está vendo. Mas ele sabe que só por Deus ter colocado ele, fixado ele, Deus está olhando para ele. A arca parou, as águas realmente baixaram. A gente está perto de sair para o novo mundo. A terceira coisa que Deus faz, os versos 6, Ele diz bem claramente que Noé abriu a janela de cima da arca. Verso 6 diz: ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela que fizera na arca. E aqui é a parte melhor que Deus está nos dando para nós. Porque depois que passa todas as coisas e o dilúvio, e a gente permanece firme, as águas estão passando, a gente ainda se lembra de todas as coisas, é necessário que a gente tenha ainda esperança, porque a gente ainda está dentro da arca. E o que Moisés faz, Noé faz? Ele abre, como se a gente pudesse dizer, uma escotilha, uma janela, uma pequena janela. E essa janela foi Deus que mandou que ele construísse. Uma janela e uma porta. Só isso. A porta está trancada por fora, mas a janela não. Então ele abre essa janela. Nas Escrituras, janela nada mais é do que um sinal de esperança. E esperança é nada mais é do que a gente olhar para o horizonte e ver alguma coisa, uma imagem. Abrir-se para ver o que está na nossa frente. E nesse caso ele abriu e viu o céu. E o que havia no céu? Céu límpido, céu azul, céu claro. Ele está na arca, as águas se baixaram, mas ainda não estão totalmente. Será que as águas já minguaram por completo e toda a terra está seca? Ele abre uma janela e essa janela ele olha para os céus. E aí a pergunta que a gente faz é: que esperança tem, que Deus tem dado para Noé? Porque no meio das grandes dificuldades nossas e do silêncio de Deus, Deus sempre lhe coloca uma esperança, uma janela, para que nós possamos olhar através dela e verificar que Deus não se esquece de nós durante todo o tempo.
A Bíblia diz, por que esperança essa janela? Porque quando ele olha para o céu, e no céu, Tiago nos diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito procede lá do alto, dos céus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda dádiva boa, todo dom perfeito procede dele. Vai vir dos céus, não vem da terra, vem de cima. E vem de cima de quem? Dele, do Pai das luzes. Porque esse Pai, ele não tem mudança, ele não tem nenhuma sombra de variação. Não. Reto, perfeito e fiel. Essa janela ela vai mostrar para nós algumas coisas que vão nos dar esperança. E qual é essa esperança que Deus ele vai nos dar, ainda que Deus esteja em silêncio para conosco? O que essa janela tem de mostrar para nós? O que você espera ver, Noé, quando abrir essa janela? Ou melhor, o que é essa janela? Porque primeiro eu tenho que encontrar essa janela, para que eu possa abri-la, e então ver o que está além dela. Eu tenho que encontrar essa janela. E Deus deu para Noé exatamente onde a janela ficaria, e ele fez, e quando chegou o tempo, ele abriu essa janela. Essa janela nada mais é do que uma janela de duas folhas, que assim a gente poderia dizer, em que a gente abre para fora. E essa nada mais é do que a própria palavra de Deus, consistindo em duas coisas: a lei e a graça. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vai sempre ver essas duas coisas: a lei de um lado e a graça do outro lado. Elas caminham juntas conosco. E como é que eu sei que isso é verdadeiro? É pela própria representação que Deus ele vai fazer, dando para Noé algo maravilhoso. O que ele faz? A primeira coisa que ele faz, quando ele abre a janela e diz: eu não consigo ver. Vou soltar uma ave. A primeira ave que ele solta, quem é? Um corvo. A segunda ave que ele solta vai ser uma pomba. Mas, Abraão, o que significa dizer são duas aves proféticas dentro das Sagradas Escrituras? A primeira ave é uma ave que vai mostrar exatamente, profeticamente, a história da morte. Ela tem um anúncio de morte. Toda vez que você ver uma ave, é que o anúncio da morte está chegando. Ela anuncia exatamente a morte. Por quê? Porque o corvo nada mais é do que uma ave de rapina. Ela se alimenta de cadáveres. Ela se alimenta de cadáveres. E por que agora a Bíblia, ou melhor dizendo, a lei vai se confiar, ou vai se conformar nesse símbolo? Porque a lei não foi dada para viver, mas para condenar e matar o homem. Porque ela declara exatamente que a gente é errado e você merece a morte. E a lei vai vir, e é por isso que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Nunca fica. Ela sempre está declarando. A Bíblia diz que essa ave ela não retorna. No original, a Bíblia diz que essa ave não retorna. Então Noé, ele está vendo a ave vir e voltar, e de repente ela não volta mais. Ele não sabe se tem água, se não tem, porque sendo uma árvore de rapina, ele está se alimentando dos cadáveres que ainda existem e de monte. A lei é assim, ela é enviada como uma grande maldição para nós. Ela serve somente como uma grande maldição para nós, declarando o nosso pecado, e ela não vai voltar para nós. Ela só vai anunciar a morte. Então Noé, ele espera um tempo e diz: vou soltar uma outra ave para que eu possa saber o que acontece. E a Bíblia declara que ele solta uma pomba. E ao soltar uma pomba, ele solta, e a Bíblia declara que ela vai e volta. Ao entardecer, ela volta. E não traz nada. Noé sabe exatamente uma coisa: a pomba é símbolo do Espírito Santo. E o Espírito, quando ele foi naquele lugar que ele foi enviado, ele encontrou ninguém justo o suficiente que ele pudesse pousar naquela vida. Não existia um justo sobre a face da terra que o Espírito se alegrasse e pousasse. Nesse eu me alegro, eu posso descansar. Ele volta para a arca. 7 tempos depois, ou melhor dizendo, 7 dias depois, Deus envia de novo, Noé envia de novo a pomba. E quando ele envia a pomba viaja, e quando no final da tarde ela retorna. E sabe o que ela retorna?
com um bico no seu bico uma folha de oliveira. Noé soube naquele dia que as águas tinham minguado e as árvores começavam a aparecer. E só o detalhe, a oliveira nada mais é do que o símbolo de um homem ungido de Deus. E tendo a folha de oliveira exatamente no seu bico, mostra exatamente que o ungido de Deus, ele vai vir sobre a terra e ele vai ser retirado dessa terra, porque ele vai morrer pelos nossos pecados e o Espírito mesmo vai levar ele aos céus. Vai voltar para a arca de Deus, para o centro de Deus, para o coração de Deus. Só que detalhe, passa-se de novo 7 dias, e o que é que acontece? Noé solta a pomba. E quando ele solta a pomba, a Bíblia declara que a pomba não volta mais. Sabe por quê? Porque as águas haviam secado. Porque agora o Espírito, o Pai e o Filho estão enviando o Espírito sobre toda a igreja, sobre toda a carne, para o novo mundo que Deus está nos dando. Agora o Espírito pousa. Por quê? Porque o Filho cumpriu o propósito de pagar o preço pelos nossos pecados. É nesse sentido que Deus, por sua divina graça e misericórdia, Ele mostra para nós como Ele se lembra de cada um de nós, colocando até os animais e todos os recursos necessários para a gente esperar até que Deus volte a falar conosco. E depois disso, a Bíblia declara claramente algo maravilhoso. Que Noé retira a cobertura de toda a arca. Ele olha a terra seca. E então, verso 15. Disse Deus a Noé: sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, todas as aves, como o gado e todo o réptil que rasteja sobre a terra. Nela se multipliquem. Saiam, sejam fecundos. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Deus, Ele só vai voltar a falar quando Ele terminar e completar a nossa obra, para mostrar que eu te prometi que você entraria, e prometi que você te guardaria, e prometi que você sairia ileso da tempestade. Espere Deus, confie em Deus, porque Deus não precisa falar muito contigo, não precisa. Ele já falou uma vez. Confiasse no seu filho. Está confiando? É o suficiente. Está com dúvida? Abra a Bíblia. Essa tua janela é onde você tira a esperança. Leia. Que os pecados, eles mostram para nós, e nós devemos temer exatamente o juízo de Deus, mas mais ainda, receber da graça de Deus que vem em Cristo Jesus. Vem por meio de Cristo Jesus. Essa é a nossa graça. Essa é a graça que Deus nos dá, que nós escaparemos e iremos para o novo mundo, onde habita a justiça. Incline sua cabeça. Oremos ao Senhor nessa noite, mais uma vez, pedindo de sua graça, pedindo que o Senhor crie em nós um coração não temeroso, que por mais que a solidão seja grande, Ele está com você. Abra a Escritura e você verá que Deus sempre esteve conosco e sempre estará conosco até a consumação de todos os séculos. Pai Santo, Pai maravilhoso, te agradecemos por essa noite. Pedimos que Tu ajude e sustente os Teus filhos, que estão fazendo e se propondo a continuar a fazer a Tua vontade nessa terra. E apesar de termos muitas pessoas, às vezes familiares ao nosso lado, ainda nos sentimos solitários, Senhor, sozinhos, passando pelas nossas tribulações e dificuldades, Senhor. E muitas vezes nos sentindo como se tivéssemos sido desamparados pelo Senhor. Mas a Tua palavra diz que nós, Senhor, os nossos nomes estão gravados na palma das Tuas mãos e nós não podemos, e de forma alguma, ser esquecidos pelo Senhor. Jamais. Por isso nos dê coração, Senhor, cheio de esperança para entrar na Tua palavra, ler as Tuas Sagradas Escrituras e entender, Senhor,
por meio dela, Senhor, e através dela, Tu nos concedeste grande libertação, grande salvação, e escapamos da ira, e haveremos de entrar naquele grande dia, na cidade, pelas portas. Por isso, Pai, ajuda o Teu povo, consola o Teu povo, exorta o Teu povo a permanecer fiel e não esmorecer, mas se firmar, porque maior é o Santo de Israel no meio de nós. Para a Tua glória e para o Teu louvor, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.